Então, vamos falar sobre ciclos fractais do Tzolk'in. Então, o que que é fractal? Fractal é uma propriedade inviolável do módulo harmônico, ou seja, do Tzolk'in, e, portanto, da quarta dimensão, o tempo natural. O que que é fractalidade? É que a informação geométrica do todo está contida em cada uma de suas partes. Então, aqui tem um desenho bem bonitinho, né, que eu encontrei na internet ali, informando que, dependendo do zoom que a gente dá, né, uma árvore pode ser composta aí de várias arvorezinhas, né? Na verdade, são geometrias, mas quando a gente interage com elas, né, elas podem acabar tendo outros interpretações, né? Então, aqui a gente tem o todo composto pela mesma parte. E isso acontece no módulo harmônico também. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre esses ciclos, essas geometrias. Então, geometrias fractais, o Tolkien possui diferentes tipos de ciclos, ou seja, de geometrias cíclicas e radiais. O que que é uma geometria cíclica? Ela tem o formato do círculo, né? E ele pode ser um círculo fechado, como pode ser uma espiral. E radial significa que tem um centro. Ele está relacionado, o todo está relacionado com um ponto focal central. E do centro, toda a informação se organiza ao redor dele. Então, aqui eu botei um exemplo do Runábico 21, que é uma estrutura que se repete em várias coisas diferentes na lei do tempo. Desde o módulo harmônico, os nossos chakras, perceptor elemental, as matrizes do sincronotron, enfim, tem uma série de tecnologias da lei do tempo em que essa geometria aparece. E elas se repetem em maior ou menor escala infinitamente. Ou seja, não importa o quanto a gente dê de zoom ou a gente tire o zoom, né, a gente sempre vai poder encontrar elas se repetindo ali, tá bom? Então, o primeiro é o fractal circular. Ele é uma função dos números 5 e 4, ou do 4 mais um, né, que é diferente de 5. Então, a gente tem esse formato circular, que geralmente começa na direita, né, vai subindo, vai para o lado antípoda, e depois encerra no centro. Isso é o caminho da quinta força, né? A quinta força, ela se move dessa forma, né, em espiral, em direção ao centro. Então, exemplos: o oráculo do destino, as direções galácticas planas, né? Quando a gente faz a cubicação das sete direções galácticas, a gente tem as primeiras ali, que é o leste, o norte, o oeste e o sul, né? Baseado nas quatro direções sagradas dos povos nativo-americanos. Então, isso ali também a gente encontra esse fractal circular. Os ciclos harmônicos, né? Que são conjuntos de quatro unidades de tempo. O Runábico 21, os castelos, como eles se organizam, as matrizes do sincronotron, todas elas, e os vórtices da quinta força. E a gente tem o fractal ondular, que é esse que a gente vai se debruçar um pouco mais hoje, que são funções do 13. Então, cada conjunto de 13 na lei do tempo, a gente pode formar uma onda encantada. Exemplo, a própria onda encantada, o ciclo de 13, né, de 13 quins, os castelos, as estações galácticas, o anel solar de 13 luas de 28 dias, as colunas da ordem sincrônica, ou seja, os 260 dias do Tzolk'in também formam uma onda encantada, e a lei do cubo mestre, né, um conteúdo mais voltado aí para o sincronotron. Então, primeiro de todos é a onda encantada, composta aí por três unidades básicas de tempo, que são os quins. Esse é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? É o nosso ponto de partida para estudar a lei do tempo, a ordem sincrônica. E essa é a onda que a gente está hoje, bonitinha. E o castelo é um fractal circular também, porque apesar de a gente ter quatro ondas encantadas, eles se organizam dentro da geometria circular. Então a gente tem aqui, de novo, bem aqui no centro, ó, vermelho, branco, azul, amarelo, né? Tudo ao redor de um centro. E aí eles formam uma grande estrutura circular. Então a gente pode ter um tipo de fractal formando outro, porque na verdade os dois são uma relação interdependente, né? Os fractais circulares e os fractais de onda, eles são da mesma natureza. Nesse caso aqui, a gente tem o Castelo Vermelho, que ele está sendo, ele é criado por 52 quins, pela unidade básica. Então, esse aqui seria o menor fractal possível,
né, onde a gente tem apenas 52 quins. Mas a gente pode ter castelos maiores. Então, aqui, ó, quando a gente tem 5 castelos, a gente forma um outro fractal circular. Agora com 260 unidades, formando um Tzolk'in completo, um módulo harmônico. Mas a gente pode organizar em 13 conjuntos de 4 quins, que são os ciclos harmônicos, né, as células do tempo. Então, ao todo, cada castelo tem 13 harmônicas. Aqui eu organizei elas, ó, para a gente encontrar a primeira harmônica aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, 8. E aí vai indo, desde o dragão magnético até o humano cósmico, em 52. E aí que entra o barato da gente fazer esses novos ordenamentos. Que é para a gente poder ver novas relações que tem. Então aqui, ó, a gente percebe que os pulsares harmônicos, né, dessa onda encantada maior, ela tem algumas coisas em comum, como, por exemplo, as mesmas células do tempo, as mesmas harmônicas. Elas vão se conectar, ou seja, elas vão se comunicar por meio dos pulsares interdimensionais, que são aqueles pulsares que são definidos pela notação de ponto barra. Então aqui a gente tem o tom 1, né, dessa grande onda, o tom 6 e o tom 11. Então a gente tem dragão, vento, noite e semente, dragão, vento, noite e semente, e eles estão se comunicando. A gente passa meio que batido assim no dia a dia, né, por esses outros pulsares. Às vezes a gente foca muito no pulsar da onda de 13 dias e a gente não enxerga, às vezes, os pulsares maiores, fractais maiores. Isso vai acontecer com todos os outros pulsares, ó. Então aqui a gente tem a serpente, que se conecta aqui embaixo, que se conecta lá em cima, e aí forma o pulsar interdimensional da vida lunar. Depois aqui, lua, 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 né? Estão vendo ali no comecinho? Formando outro pulsar. Aqui, esses dois atravessado, é o mente-tempo, tempo-vida. Então a gente tem uma outra ordem aqui dentro. E tem aí a harmônica 1, a harmônica 6 e a harmônica 11. Essa contagem 1, 6, 11 é a contagem dos pulsares, mas também o tipo de harmônica também segue a contagem dos tons que a gente encontra nas linhas horizontais do Tzolk'in. Então ali, ó, entrada autoexistente, porque a semente é no tom autoexistente, né, o Kim 4. Depois a semente espectral, então forma a harmônica da entrada espectral. Depois a semente harmônica, é aquela sequência linear do Tzolk'in. 4, 11 e 5 é um pedacinho da sequência de tons alternados. Isso significa que se a gente olhar esse pulsar lá no Tzolk'in, a gente vai ver que eles estão tudo um do ladinho do outro. Então aqui a gente tem os castelos, os 5 castelos do Tzolk'in, dentro do módulo 1320, e os pulsares daquela onda encantada, eles já se organizaram naturalmente, lado a lado. Então esse aqui é aquele que a gente estava olhando. As 4 células do tempo de entrada, uma do ladinho da outra. E aqui embaixo são aqueles dois pulsares que só têm 2 unidades. E isso vai acontecer com todos os castelos. Isso a gente tem, então, 5 ondas encantadas aqui, né? 5 ondas encantadas, a gente consegue já formar um desenho maior. Mas isso vai ficar mais claro ainda quando a gente começar a falar das estações. A gente também pode organizar uma estação galáctica como uma onda encantada, em que cada unidade vai ser uma cromática, um ciclo de 5 dias. 5 quintos, no caso, né? Então, a gente começa. Esse aqui é o exemplo da estação do cachorro, que é a que a gente está agora. Então, começou lá no cachorro elétrico, depois foi para o macaco, até terminar no mago. Depois vem para a águia, e assim vai indo, né? Sempre em formato em espiral. Então, hoje a gente está aqui, ó, no cachorrinho,
voo mágico, né? Um voo cósmico dessa grande onda encantada que é a estação. Aqui a gente também vai ter uma relação entre as cromáticas. Só que agora não vai mais ser por pulsar interdimensional, mas pelos pulsares dimensionais. Então aqui, peguei um exemplo, as cromáticas azuis. Aqui a gente tem, ó, conexão do pulsar dimensional da primeira dimensão da vida. E isso vai acontecer com o cachorrinho, na dimensão do tempo. Depois aqui, ó, as cromáticas do Sol, da serpente. Então, ao mesmo tempo que a gente está sendo comunicado por pulsares interdimensionais pelos ciclos dos castelos, a gente também está sendo informado por pulsares dimensionais nas estações galácticas. E no módulo harmônico, elas também estão lado a lado, formando os mesmos pulsares. Então aqui a gente tem o módulo harmônico 1320. Eu peguei a última coluna 13, que fica aqui no cantinho, botei para cá, só para a gente deixar juntinho e ver que eles se encontram, ó, todas elas. Então aqui a gente tem quatro sequências, quatro cromáticas brancas, formando a quarta dimensão do tempo. As outras são formadas de três. Inclusive aqui começa aqui embaixo, termina lá em cima, mas ela continua igual. Então, voltando aqui, a gente pode até começar a navegar ainda mais, por exemplo, ver qual é a harmônica celeste que dá cada conjuntinho desse. Então, essa estação, ela teria 13, 15 resultantes de harmônicas celestes, né? Isso são coisas que a gente pode se aventurar a calcular e a brincar com os quins e ir encontrando os padrões. Bom, isso aqui são as quatro estações. As quatro estações galácticas. Porque se o módulo harmônico tem quatro estações galácticas e quatro que podem ser descritas como ondas encantadas, e cada conjunto de quatro ondas encantadas forma um castelo, então a gente tem um macro castelo de 52 unidades cromáticas cada, né? Então ali a gente pode 52, não, perdão, de 65, tá? Não, não, perdão, tá certo. 52 unidades cromáticas, tá certo. Então, cada conjuntinho desse aqui é um, dois, três, forma 52 cromáticas. E aí a gente tem tanto o padrão do castelo reaparecendo aqui, como a gente tem aqui no meio o padrão circular, o fractal circular. Então, percebe como essa geometria sagrada, né, essa geometria fractal, ela continua aparecendo mesmo que a gente vá dando esses zooms maiores para o mesmo módulo harmônico. Tudo isso que a gente fez até aqui não passou de um Tzolk'in. Ainda é um Tzolk'in só, 260 quins. Então, se a gente for ver aqui, ó, essa aqui é a estação da serpente. Começa aqui na serpente, vai indo. Depois, aqui é do cachorro, a da águia e a do sol. Bom, se isso aqui é um Tzolk'in que forma um castelo, a gente pode dizer que a cada 5 Tzolk'ins, a gente forma um Tzolk'ão maior. Porque a gente tem aí 5 castelos, né? Então, a gente pode brincar com essa ideia de fractais. O próprio módulo harmônico, ele é uma onda encantada como um todo, uma única onda encantada. Não só por causa dessas estações, mas porque a gente separa os 260 em 13 colunas. Ou seja, as 13 trajetórias harmônicas, os ciclos de 20 quins, eles formam por si só uma onda encantada. Cada trajetória harmônica, a gente pode reorganizar ela de diversas formas. Uma são as cromáticas, que é organização que a gente faz nas mãos e nos pés. Tem também as tribos, né? As tribos cromáticas, que vai daí do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 15. E geralmente o pessoal quer começar assim, né? E a gente é acostumado a começar pelo zero. As famílias terrestres e as famílias cromáticas, né? São por cor ou por família.
Bom, independente, eu escolhi aqui começar pelas quatro tribos cromáticas para a gente montar o módulo harmônico como uma única onda encantada. Sendo que aqui, o tom 7 seria a coluna mística. Então, da mesma forma que a gente consegue fazer o anel solar em forma de onda encantada, né, com 364 dias mais um, a gente também consegue fazer com o Tzolk'in. Bom, se o Tzolk'in, né, é uma onda encantada, quatro Tzolk'ins formariam um castelão, como eu tinha falado antes. E se a gente vai parar para ver, onde que a gente tem quatro Tzolk'ins no nosso dia a dia? A gente tem os Tzolk'ins no Banco Psi. As quatro placas do Banco Psi em cada hemisfério. É como se fosse um castelo, porque a gente tem cada placa, sendo uma onda encantada, quatro placas, um castelo. Então, é como se o nosso ólon de Banco Psi, né, no ólon planetário, fosse dois castelos. E assim a gente pode ir repensando a forma como a gente interage com essas informações. Lembrando que Kim não é só um dia, né? Ele pode ser uma série de coisas, ele pode ser uma série de informações diferentes quando a gente coloca na prática. Mas a geometria está ali. Então a gente tem ainda possibilidades de outros ciclos de onda encantada. Por exemplo, a gente pode pegar 13 ciclos de 10 dias, que são os fluxos. A gente pode pegar um fluxo galáctico ou fluxo kármico, e ele vai formar uma onda encantada de 130 dias, já que cada fluxo tem 10 quins. Ou seja, um Tzolk'in também é duas ondas encantadas, opostas, formada por fluxos galácticos e kármicos. Então aqui as outras descrições são essas que eu já falei. 13 ciclos de 20 dias, formando uma onda encantada de 260 dias. Quatro Tzolk'ins formando aí um grande castelão. E é isso. Gratidão pela atenção em Lakesh. Muito Muito bom! bom. Parabéns! Maravilhoso, maravilhoso, É maravilhoso, isso, encantador. sim. Muito bom, gente. Isso é só um pedacinho do que acontece quando a gente começa a observar. Porque cada um vai descobrir alguma coisa incrível. É impossível uma pessoa descobrir tudo, né? Então, provavelmente, toda essa matemática que foi apresentada não estava escrito em nenhum lugar. Foi do fruto de uma observação profunda, ou do DJ, ou de alguém, ou de uma conversa entre duas pessoas, ou se junta e começa a ver coisas que por aí ninguém viu. E assim infinitamente dentro, né, dessa matemática radial. Muito bom. Gostei muito da apresentação também daqui. Excelente. É incrível, né? Porque é excelente também. Queria agradecer. E agora com a tecnologia a gente tem a possibilidade de visualizar, né? Na nossa época a gente tinha que usar muito a imaginação. A gente não tinha como ilustrar, tinha que ficar desenhando e tal, né? Mas é muito bom. Parabéns. Muito legal. Muito bom mesmo.